Seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Vamos começar. Hoje eu quero falar a respeito do nosso destino. Eu vou falar um pouco a respeito de nós mudarmos o nosso destino. Não sei se mudar o destino, mas sobre destino. É isso. Todo mundo aqui conhece a história de José, né? Tá, como a gente tem um tempo curto, então eu não vou ficar lendo. Mas depois, quem não conhece a história de José, eu convido vocês a lerem Gênesis 37. Vocês podem começar a ler do 37 até, acho que vai até o 39, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas lê, vai, porque é fantástica a história do José. Lê lá que vocês vão amar. O que eu quero dizer? Eu vou fazer um resumo da história de José. José, ele nasceu, estava lá com os irmãos dele e tal, e ele cresceu, e aí um belo dia o pai dele, não sempre tem isso, e quem é filho mais velho, de repente vai me entender, porque o José era o mais novo. Então, ele era o novinho da família. O que aconteceu? Um belo dia, o pai dele foi lá, deu uma capa linda para ele e falou, esse aqui é José, o meu filho preferido, e não sei o quê. Aí, os irmãos dele pegaram, ficaram com o maior ciúminho dele, ficaram com a maior invejinha dele, foram lá, arrancaram a capa de José, que era linda, colorida, e jogaram o José no buraco, deixaram ele lá uns dias, ó, contextualizando tudo, tá? Aí, eles arrancaram o José do buraco, venderam o José como escravo. José foi parar lá no Egito como escravo, e lá ele começou a se destacar. Chegou lá no Egito, a hora que ele estava se destacando na casa de um dos chefes, aí a mulher do chefe invocou com José, queria José a qualquer custo, queria o corpo dele nu, e aí ele não quis, saiu correndo, largou a capa para trás, a mulher falou que ele tentou pegar ela, inverteu toda a história, aí José pegou e foi preso. José foi preso. Quando José estava preso, ele pegou e começou lá dentro da cadeia, pensam preso, lá dentro, ele pegou e começou a se destacar. E ele começou a trabalhar, e começou a fazer o que ele tinha que fazer lá dentro. E ele também mudou. E quando ele estava lá, num certo momento, ele pegou e falou para o padeiro, para o cozinheiro, para todo mundo que ele estava lá, que saía da cadeia, ele falava, lembra de mim, lembra de mim. Quando você estiver lá com o rei, lembra de mim, lembra de mim. E esses caras todos saíram e ele ficou lá. Um belo dia, o rei teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Aí ele pegou acho que foi o copeiro ou o padeiro, um morreu, o outro viveu. Um dos dois pegou e chegou e falou, oh, rei, tem um cara que está preso lá, que ele vai interpretar seu sonho, porque quando a gente estava lá, eu tive um sonho e ele interpretou. Aí o rei falou, poxa, bacana, chama esse cara para mim, então, esse homem de Deus, porque eu quero conhecer esse homem de Deus. E quando esse homem de Deus, José, chegou diante do rei, qual é a primeira coisa que você pensa? Que o rei contou o sonho para ele, só que não. O rei pegou e falou, se você é um homem de Deus de verdade, você vai interpretar o sonho que eu tive. Mas eu não vou te contar meu sonho, porque senão fica fácil demais, né? E aí vai José, orou, foi lá, botou o joelho dele no chão, jejuou, Deus falou com ele, e ele foi diante do rei, falou qual era o sonho, interpretou o sonho, enfim, José, ele trilhou todo um caminho, e ele, no pior momento de fome daquela época, José, ele foi o cara mais poderoso, porque ele tinha comida. Então, na época de fome, quem tem comida é o mais poderoso. Então, abaixo do rei, só tinha José. E essa foi a história super hiper atualizada e reduzida de José. Então, segura aí na história de José. Vamos lá. Qual foi a primeira coisa que José fez? Quando José ele ganhou a capa dele, enfim, ele teve um sonho. E ele foi lá, ele não entendeu o sonho. Ele era novinho, imagino eu, que ele devia ser um adolescente.
daqueles bem pirralho, que a gente fica irritado com ele. E aí chegou para os irmãos dele e falou, olha a minha capa bonita, vocês estão vendo minha capa bonita? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o preferido do pai aqui? Então, eu tive um sonho, galera. Tive um sonho e todo mundo aqui, ó, geral, se dobrava diante de mim. Pô, os irmãos dele já estavam com ciúmes, né? Aí o cara vai lá e faz isso. O que eu quero dizer com isso? Gente, vocês estão fazendo o mesmo. Às vezes, Deus está contando uma coisa para você no secreto, e aí, quando Deus ele te conta no secreto, é porque você ainda não está pronto, porque José, naquela época, ele não estava pronto para governar. Se naquela época José já fosse governar, ele ia desgraçar tudo, por onde ele passasse, ele ia desgraçar. Ia ser a pior história de fome, porque um adolescente sem cabeça tem poder, o que ele faz? Sai gastando. Ó, o filho pródigo, gasta tudo, ó. E quanto que é? É meu. Daí, é meu. E aí ele ia humilhar os outros, enfim, ele não estava pronto. Mas Deus já tinha colocado no coração dele o quê? Deus já tinha colocado dentro do coração dele um sonho, já tinha colocado um norte, uma direção. Ele já sabia qual era o destino dele. Só que, ao invés dele pegar e guardar aquilo, ele ir lá e orar, ele chegou para os irmãos e falou. E aí a gente está fazendo isso, e o que acontece? Você fala, ah, não, mas eu não estou contando para ninguém. Não, aí vai lá na rede social. Estava no meu devocional e Deus falou comigo, me mostrou no secreto que vai acontecer isso e isso. Aí sabe o que acontece? Os matadores de sonho, eles se levantam, porque eles se levantam. E aí eles pegam e começam a falar na sua cabeça. O que acontece? Eles vão fazer de tudo para matar seu sonho, gente. Matador de sonho é assim. E aí você fala, ah, não, mas eu só contei para tal pessoa. Gente, José contou para os irmãos dele. Foram para os irmãos. Então, você tem que ter sabedoria. E a gente sempre fala isso aqui. Quando você tem um sonho no seu coração, quando você tem um objetivo, você tem que ter sabedoria. Para quem você contar? Você tem que contar para pessoas que vão te edificar. Você tem que contar o seu sonho para pessoas que vão estar orando junto com você, que não vai deixar você desistir quando você se perder. Porque tem muitos momentos que as coisas ficam difíceis e a gente quer falar, ah, não, quer dar um jeitinho. E aí você tem que ter, sim, pessoas do seu lado, mas que estão sonhando com você, que mostra para você, falar, não, calma, você está quase pronto para receber seu milagre. Você está quase pronto, calma, é um processo. Mas não. Lá estavam os irmãos do José. Assim como lá estão seus seguidores de internet. Que daí você posta lá, e aí o povo fala, nossa, pode não escrever. Mas fala, nossa, olha só o que está pensando. Olha só o que postou, até parece que vai conseguir. Nossa, que Deus é esse que está iludindo a pessoa. E aí, isso vai te minando. Vai minando e vai te roubando, vai te tirando sua direção. Então, tome cuidado. Uma outra coisa que eu também vejo na palavra de Deus, quando se trata de destino, é a história de Davi. Bom, quem não conhece, gente, essa daqui não vai dar tempo de eu super atualizar para vocês. Mas, enfim, Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, lá do pai dele, e aí chegou o homem de Deus, foi lá e falou, Deus mandou eu aqui na sua casa, para eu ungir um filho seu, porque ele vai ser rei. E aí o homem pegou e pensou em todo mundo, esqueceu de quem? Do pobre coitado Davi, que estava lá no meio das ovelhas, fedendo, todo sujo, esqueceu do Davizinho. Aí ele lembrou, tipo, ah, tenho mais um filho. Mas, né, não é o padrão, mas eu tenho um. Mas ele, se você olhar assim, né, com a cabeça que eu tenho, assim, super criativa, eu acho que ele era o único que estava trabalhando. Porque o que aquele bando de marmanjo estava fazendo em casa, no meio da tarde, imagino eu que era no meio da tarde, na hora que o homem de Deus foi lá? Porque estava todo mundo lá para ser ungido. Só Davi estava trabalhando. Deus, ele não vai te levar para lugar nenhum, e ele não vai te dar nada, se você não trabalhar.
Ah, mas quer dizer que eu tenho que trabalhar fora? Para de pagar de louca comigo. Não é isso que eu estou falando. Presta atenção, você tem que estar se preparando. E se preparar não significa que você tem que trabalhar fora. É se preparar para aquilo que Deus colocou no seu coração. Para aquilo que é o seu chamado, para aquilo que é o seu destino, que é seu objetivo. Então, não tem nada a ver com trabalhar fora. Não vai sair daqui falando, a Samira falou que é para trabalhar fora. Mentira, vou desmentir você na frente do seu marido. Então, não faça isso. Não é isso. Deus, Ele vai chamar quem está trabalhando. Então, trabalhe em prol do seu objetivo, do seu sonho, do seu destino, daquilo que Deus colocou no seu coração. Outra coisa que eu acho muito importante, que a gente vê na Bíblia, é que quem não sabe recomeçar não está pronto para viver seu destino. Vocês já pararam para pensar que, para a gente viver o nosso destino, a gente tem que saber recomeçar? Quantas vezes José teve que recomeçar até ele estar pronto? Quantas vezes Davi não teve que recomeçar para ter que estar pronto? E aí, às vezes, a gente acha que tem alguém que está do nosso lado, que é o enviado do capiroto, que está tentando fazer a gente desistir do nosso sonho. E às vezes, não é isso. Às vezes, aquela pessoa está lá do seu lado porque Deus está permitindo para fazer você ir dobrar seu joelho, orar e mudar a sua história. Por exemplo, quando a gente vê Ana, ela sempre quis um filho. Ela sempre quis. Mas até que ela chegou no limite dela com Penina, ela não tomou uma posição na vida dela. A hora que ela chegou no limite dela com Penina, o que ela fez? Foi lá chorando, orar, que inclusive o sacerdote confundiu ela com uma bêbada, ótima história para vocês lerem também, quem não conhece. E aí ela foi lá, se jogou e orou até que ela pegou e falou, pronto, eu decidi recomeçar. Vou sair daqui, vou tomar meu banho, vou me alimentar e vou fazer a minha parte que eu tenho que fazer para ter um filho, que não é ficar chorando no canto enquanto a outra me provoca. Porque naquela época podia, tá, gente? Lembra disso. Naquela época podia ter mais de uma esposa, naquela cultura. Enfim. Então, às vezes, a pessoa está do seu lado e você está assim, esse enviado do demônio. Porque o capiroto está falando pela boca da pessoa. E, na verdade, Deus está permitindo aquela pessoa estar do seu lado. Está permitindo para provar o seu coração. Está permitindo para você descobrir quem você é em Deus. Para mostrar para você e deixar mais evidente o chamado que Ele tem na sua vida. E você não está percebendo. Você está deixando passar. Outra coisa que me chama a atenção quando se trata a respeito de destino na Bíblia, a respeito de chamado, é o ambiente. Se vocês pararem para prestar atenção, vou falar só das duas histórias que eu falei aqui, de Davi e de José, mais de Davi. Antes de Deus mostrar para a gente qual é o nosso destino e deixar claro no nosso coração qual é o nosso destino, qual é o nosso chamado, Ele vai nos levar para o ambiente do nosso chamado. Recapitulando, José estava lá, aonde? Lá no meio das terras do pai dele, da parentela, e ele percorreu todo um caminho para chegar onde? Chegar dentro do palácio. Davi estava onde? Lá no meio das ovelhas, e aí ele foi tirado do meio das ovelhas para ser um músico dentro do palácio. Ele não foi direto rei. Ele teve um processo, ele teve que aprender. Ele teve que aprender o quê? Ele cuidava de ovelha, gente, presta atenção. O homem cuidava de ovelha. Aí ele ia ser rei. Vamos lá. Todo mundo vê que é muito diferente o ambiente. Ele teve que aprender a falar do jeito correto,
Porque eu imagino que, como a gente é, por exemplo, a gente está no meio de criança, a gente tem uma linguagem. A gente está no meio de adolescente, a gente tem outra linguagem. A gente está no meio dos casais, a gente tem outra linguagem. Não adianta você vir aqui e falar com a igreja como se você estivesse falando com criança. E não adianta você falar com as crianças como se estivesse falando com um adulto. É fora de contexto, entende? Vocês conseguem entender isso? Porque é importante isso. Porque o ambiente que a gente está, muitas vezes, ele chega até a ser cômodo. Ele é cômodo. Porque pensa, depois, mesmo no Davi, vamos pensar no Davi. Ele foi lá, tirado, foi lá, como músico, estava lá, tocando para o rei, quando o rei ficava bravo. Ele se acostumou com aquilo, porque ele começou a comer bem, a ter uma vida boa, a ficar tranquilo, não se preocupava mais com as contas que ele tinha para pagar, não se preocupava mais com nada, porque ele já estava dentro do palácio. Mas daí o que aconteceu? Ele foi diretão, depois de música, ele virou rei? Não. Gente, aconteceu um mundo de coisas, na verdade. E aí aconteceu várias coisas na vida dele. Por quê? Porque Deus também queria tirar ele da zona de conforto. Sabe por quê? Porque a gente é tudo cara de pau. Porque Deus, ele pega e dá uma direção para a gente e fala, esse é seu destino, esse é seu chamado. E aí ele leva a gente para o ambiente do nosso chamado. Logo, o que acontece? Ai, aqui está mó bom. Ai, está mó bom só fazer parte da equipe. Ai, ser parte da equipe é bacana, eu não preciso ser a líder. Tá, mas a líder está falando e você sabe que o seu lugar não é lá atrás das ovelhas, é aqui na frente, falando com a igreja. E aí, o que acontece? Ah, não, deixa o outro que faz. Ah, não, deixa a Sol que faz. A Sol faz tão bem, ela faz tão melhor do que eu. Deixa ela, eu sou só a parte dos trabalhos manuais. A Sol é a parte que vai para o reteté e vai lá e repreende os capirotos, e os capirotos saem correndo. Eu não curto essas paradas, então me deixa na minha zona de conforto. Não! Porque daí, do nada, as pessoas chegam para você, no meio do acampamento, e falam, está cheio de capiroto aqui, vai para lá olhar. Eu falo, ok, capiroto, vamos lá, não curto isso, mas vamos lá, sair da zona de conforto. Vamos orar, vamos repreender esses capirotos aqui. Isso daí é o quê? É Deus chacoalhando. E o ambiente que você está vai determinar se você vai chegar no seu destino ou não. Porque muitas vezes você não está alcançando, não está chegando aonde você tem que chegar, porque você está no ambiente errado. E quando você está no ambiente errado, não adianta. Você não vai chegar. Não vai. Às vezes, hoje vai ser dia de você tomar a decisão de cortar laço com algumas pessoas e mudar o ambiente que você está vivendo. Às vezes, isso é necessário na nossa vida. Às vezes, é necessário a gente se afastar de algumas pessoas. Às vezes, é necessário a gente ficar no nosso lugar secreto, só a gente, até a gente saber aonde a gente tem que estar. Sabe por quê? Porque se você não sabe e não tem na sua cabeça aonde você vai chegar, primeiro que qualquer caminho serve. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Meu chefe me falava isso. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é mentira? Aí é levado por qualquer um. Aí você fala, ai, todo mundo, ai, tá, turma, vamos comer BK. E você está assim, ai, eu não gosto de BK. Mas todo mundo vai, eu vou. Ai, vamos todo mundo comer hot dog. Ah, que legal. Eu não como salsicha, mas, vai estar todo mundo lá. Eu vou também. Por quê? Porque você não sabe. Você não sabe falar não. Você está sendo envolvida ali para o ambiente e o mesmo acontece com a gente. Se falando de ambiente, uma coisa para mim que fica muito claro. Por exemplo, todo mundo, eu tenho certeza, não precisa levantar a mão. Todo mundo está insatisfeito com a sua condição financeira e todo mundo quer um pouco mais, correto?
O que você tem feito para ter um pouco mais? Por exemplo, quantos aqui viram nas redes sociais alguma oferta? Não, oferta não tem. Sei lá, o lançamento da Lamborghini 2023, que lançou em março. Quantas aqui viram? Não viram, sabe por quê? Porque quem compra Lamborghini não está perdendo tempo no Facebook nem no Instagram. E muito menos na TV, você não vai ver. Só para vocês saberem, uma Lamborghini, a lançamento, ela custa 8 milhões. O seguro dela está em torno de 300 mil. Então, assim, uma pessoa que trabalha para isso não está perdendo tempo no TikTok. Não está perdendo tempo no Facebook. Ai, Samira, que saco. Toda vez que você sobe para falar, você fala de rede social. Fale, se entrar no meu celular, você vai ver que eu não estou mentindo. Ontem eu queria assistir a live da irmã, eu tive que ficar assistindo pelo celular dos outros, porque eu não conseguia nem baixar no meu celular. Quando eu baixei, foi uma luta, não consegui nem lembrar minha senha. Não consegui. Enfim, já foi desinstalado de novo. Gente, saiba onde vocês querem chegar. Vocês têm que saber. Vocês têm que ter claro no seu coração. Você não pode deixar o ambiente que você está te levar. Se você está num ambiente de pessoas preguiçosas, você vai ser preguiçosa. Se você está num ambiente onde as pessoas são acomodadas, logo você está acomodada. Se você está num ambiente onde está todo mundo falando do BBB, daqui a pouco você está querendo saber o que aconteceu no BBB. Está passando isso? Se não está, passa. Alguma época do ano passa. E é isso. Agora, se você não está, você fica igual eu. O povo fala, nossa, você viu no Instagram? Não. Você viu o que aconteceu? Não. Aí, no trabalho, às vezes eu passo vergonha, porque eles fazem reunião e começam a falar, nossa, todo mundo assistiu Avatar, e Avatar é legal. E eu fico, pagar 3 horas de filme para ficar vendo aqueles caras azul. Não pago. Não vou ficar vendo aqueles homens azul por mais 3 horas de filme. Não fico. Mas isso sou eu. Não significa que a gente não pode ter diversão. Não confunda as coisas. Você ter diversão, você ter seu lazer, é uma coisa. Ok, mas você não pode viver em torno disso. Você não pode ser deixado levar pelo ambiente. Sabe por quê? Porque todo mundo quer uma vida financeira melhor. E aí todo mundo pega e fala, mas se eu ganhar mais, mas eu oro para o meu esposo ganhar mais. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Você ser próspero depende mais da sua saída do que da sua entrada. Porque se você ganha 1.000 e gasta 2, você vai ganhar 10 mil e vai gastar 20. Porque o problema não está na sua entrada, está na sua saída. Então, sim, tem que se organizar financeiramente. Tem que fazer o quê? Tem que buscar, tem que estudar. Não adianta só você ficar orando. Muitas coisas elas dependem mais da ação do que de ficar orando. Você tem que orar, sim. Você orou, jejuou, Deus falou com você. Amém. Levanta e vai trabalhar. Levanta e vai correr atrás daquilo que Deus colocou no seu coração. Uma coisa que a gente não está preparado, né, nessa nossa caminhada rumo ao nosso destino, e que desestabiliza qualquer mulher, na verdade, qualquer ser humano, mas a mulher eu acho que um pouco mais que os homens, é a comparação. Gente, a comparação, ela desestabiliza qualquer ser humano. E, às vezes, é coisa besta, é coisa simples. Cadê minhas discípulas? Vem cá, minhas discípulas fofas. Quem sabe faz ao vivo, pode vir, não tem nada combinado, é assim. Passou na minha cabeça. Pode vir com a Chloe. Espera aí que agora eu vou falar para elas o que elas têm que fazer, porque ao vivo é assim, gente. A cara de feliz delas, elas ficam tão preocupadas. Quer ver a cara delas de desespero? Gente, todo mundo leu o resumo da palavra que eu mandei? A cara, todo mundo fica desesperada. Eu espero que sim. Pode acontecer qualquer coisa. Só um minutinho.
fazer de melhor. Entendeu, né? Então tá. Por exemplo, não vou nem... Olha, eu vou arrancar tudo porque eu derrubei, tá? Aí, quando a gente derruba, a gente tem que arrancar tudo, porque é assim. Como eu gosto muito da Pamela, eu vou dar para a Pamela um biscoitinho, porque ela ganhou um biscoitinho porque eu gosto demais dela. A Beca vai ganhar 2, porque eu tenho mais misericórdia com a Beca. Entendeu? A Flávia também vai ganhar 2, porque eu gosto muito da Flávia. A Ju vai ganhar uma florzinha. Aí já começou a injustiça. E para as outras... E para as outras... Aí o que acontece? Como eu gosto muito, e eu gosto muito mais, a Roberta é a minha preferida, ela vai ganhar um abraço meu sincero. Porque... A gente ri, mas é isso mesmo que acontece. A gente nunca está feliz com o que a gente tem. Sabe por quê? Porque a gente sempre está olhando aquilo que o outro está recebendo na presença de Deus. Eu só chamei elas aqui para dar medo nelas, gente. É isso. Mas vocês conseguiram entender? A gente fica tão concentrado naquilo que o outro ganhou, a gente fica com tanto medo do processo, a gente tem tanto medo do desconhecido, que a gente está perdendo aquilo que Deus tem para a gente. A gente está perdendo, sabe por quê? Pode descer. A gente está perdendo porque a gente não presta atenção. Aí Deus está aqui falando, poxa, vai cair, eu derrubei tudo, deixa para baixo. Aí Deus está aqui falando para você, e porque as coisas de Deus são simples, gente. As coisas de Deus, muitas vezes, ela não vai vir com fogos de artifício, com... Não, as coisas de Deus, elas são sucintas. As coisas que Deus vai fazer na nossa vida, Ele mostra para a gente. E aí, o que acontece? A gente acaba se perdendo. Sabe por quê? Sabe por que a gente começa a se comparar? Porque a gente não sabe onde vai chegar. Porque a gente deixa ser levado pelo ambiente. A gente não sabe a importância e o valor que a gente tem. Porque se cada uma de nós soubesse o valor e a importância que a gente tem para Deus, você não ia se comparar com ninguém. Porque se Deus quisesse todo mundo igual, Ele tinha feito todo mundo igual. Então, se você é diferente, tenha um propósito. Se você fala diferente, tenha um propósito. Se você tem o cabelo diferente, tenha um propósito. Deus é criativo. Ele não queria todo mundo igual, porque senão Ele tinha feito todo mundo igual. Então, para de se comparar. De repente, a sua bênção, você ainda não está pronta para receber, mas você está lá. Ai, porque a irmã ganhou 2. E eu ganhei só 1. Nossa, eu não ganhei nenhum. Mas você não sabe o que Deus está preparando para você. Você não sabe o preço que aquela irmã pagou para chegar naqueles 2. Você não sabe o quanto a outra pessoa gastou de tempo de jejum, oração e correndo atrás daquilo que Deus mostrou para ela. Então, é muito fácil você olhar para alguém, às vezes que está já num outro tempo de caminhada do que você, e falar, nossa, olha só, para aquela pessoa é fácil. Ai, é muito fácil. Ai, é muito fácil para a Andiara chegar aqui e falar que para a gente ter fé e ter filho, mas só a Andiara sabe a dor do processo. Ninguém estava aqui com ela, dentro da casa dela, 24 horas por dia. Até o marido dela teve dias que não soube o que passou no coração dela. Eu tenho certeza. Estou mentindo? Porque só a gente sabe. Mas o que tinha? O que a Andiara tinha que ela não desistiu? Ela tinha uma promessa. Ela sabia aonde ela queria chegar. Ela tinha um norte. Então, não interessava o que acontecesse. Podia doer o processo, doía o processo. Mas ela sabia onde ela tinha que chegar. Porque o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vai vir para aqueles que entendem o processo e não ficam presos no choro.
Tem gente aqui que está preso na noite. É hora de você sair dessa depressão. É hora de você deixar para trás esse sentimento que você não pode. É hora de você deixar para trás esse sentimento de que os outros são melhor que você. Porque não são. Porque, diante de Deus, cada um tem seu propósito, cada um tem seu chamado. E cada uma aqui é especial à sua maneira. Se eu pregasse igual a Sol, igual a Adri, igual a pastora Lúcia, não ia ter graça, igual a Andia, não ia ter graça, gente. A gente está aqui para se completar. Qual que é a graça do quebra-cabeça? É que ele não faz sentido sozinho. Mas, quando ele está montado, ele é lindo. Por que a gente perde horas montando um quebra-cabeça? Porque é isso. Porque a gente entende que ele inteiro é bonito, mas uma pecinha só não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E, às vezes, você fica querendo ser aquela pecinha, mas você não é aquela pecinha. Então, você está no lugar errado. E, se você está no lugar errado, você nunca vai se sentir parte, você sempre vai ter crise de identidade. Por quê? Porque Deus não te chamou para isso. E, se Deus não te chamou para isso, então sai, porque aí não te cabe. Aí não é seu lugar. Por exemplo, tem gente que insiste em cantar, mas Deus chamou para dançar. Deus chamou para dar aulinha para as crianças. E aí a pessoa está aqui, todo dia subindo e passando vergonha, desafinada, igual eu, tive que entender que meu lugar não era aqui. Às vezes pode ser por um tempo, às vezes Deus permite você passar por alguns lugares por um tempo. Mas você não pode esquecer qual é o seu chamado. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre trabalhei na área comercial. Minha vida inteira eu trabalhei na área comercial. Mas eu sei, dentro do meu coração, aonde eu quero chegar. Então, todos os meus estudos, eles são na área de educação. Todos. E aí eu fiquei desempregada, fui promovida para o mercado de trabalho. E aí, a hora que eu joguei meu currículo, muitas pessoas entraram em contato. E eu acredito que a maioria por curiosidade. Falava, me explica. As entrevistas já começavam assim. Ah, é prazer. Samira, a gente quer entender uma coisa. Você sempre trabalhou na área comercial. Você tem experiência na área comercial. Por que você nunca estudou nada sobre a sua área? Eu falava, porque não era para ser. Mas, Samira, seus cursos não combinam entre eles. Eu falei, mas era para ser assim. Dentro do meu coração, eu sabia, eu falava, então. Mas é porque eu gosto muito e eu fui tendo oportunidade. Porque como você explica para um ímpio? Eu explicava para um ímpio o seguinte, Deus abriu a porta e eu fui ganhando os cursos e eu fui fazendo os cursos. Mas você se interessa em começar a estudar? Olha, pode até ser. E aí eu lembro que em janeiro, porque eu falei para o Luciano, em janeiro é o último mês que eu vou ficar em casa avulsa. Porque eu não consigo, eu fico louca e deixo todo mundo louco, gente. Eu sou uma pessoa que precisa estar fazendo alguma coisa. Não me deixa trancada em casa, que eu enlouqueço todo mundo. E aí eu peguei e falei, amor, você concorda? Ele, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Chegou em novembro, ele, amor, você não quer começar a trabalhar antes? Sei lá, acho que vai ser bom para você. Eu falei, não, eu vou esperar até janeiro. E aí eu lembro que eu peguei e estava sentada num culto, e eu peguei, está até escrito aqui no meu bloco de notas, eu uso muito. E aí eu peguei e coloquei lá, Deus, eu quero um emprego, porque eu amo a área comercial, mas eu quero um emprego onde eu possa usar toda a minha área de estudo no meu emprego. Eu estudei pedagogia e fiz psicopedagogia. E outras coisas assim, que, teoricamente, não faz sentido na cabeça de ninguém. E aí uma pessoa pegou e eu vi uma empresa, falei, gente, essa empresa é a minha cara, é até roxinha. Falei, nossa, eu quero trabalhar muito nesse lugar. Aí eu peguei e falei, Deus, se for da tua vontade, eu gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar nesse lugar. Mas meu currículo não se encaixava lá. Não se encaixava. Mas eu recebi uma ligação deles. Primeira pergunta, Samira, a gente gostaria de entender o seu currículo, porque você trabalhou como vendedora.
e na área comercial, atendimento ao cliente, relacionamento ao cliente, a vida inteira. Por que você estudou pedagogia e nunca trabalhou com isso? Falei, nunca trabalhei porque eu não quero dar aula. A realidade é que eu não quero dar aula. Aí a moça perguntou, e por que você fez pedagogia? Pedagogia não, eu fiz letras. Por que você fez letras se você não quer dar aula? Você quer trabalhar com tradução, com correção? Eu falei, não, é um saco isso, eu não tenho paciência para ficar sentada corrigindo livro. Eu falei, eu vou pegar e vou dar na cara dos adolescentes a hora que eles escreverem tudo errado, não tem como. Aí ela pegou e falou, tá bom, seu currículo é perfeito, é isso que a gente precisava. Eu falei, sério? Até eu são pior que eu, bate mais panela que eu. Falei, ai, sério? Falei, poxa, que legal. Falei, a gente vai conversar aqui, aí qualquer coisa a gente liga. Eu falei, ixi, estava de conversa, né? Passou meia hora, ela falou, me manda seus documentos. Eu falei, Lu, você não vai acreditar. E aí eu cheguei lá, gente, a empresa é a minha cara. É tudo. Deus cuidou de todos os detalhes. De todos. Eu tenho que usar a criatividade, eu tenho que ser muito criativa, eu falo com gente, um dia não é igual ao outro, eu não sou obrigada a dar aula, ai, que delícia, eu não tenho que aguentar adolescente em sala de aula. E eu uso tudo aquilo que eu aprendi nas faculdades. E aí eu peguei e falei, poxa, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei aonde eu quero chegar. E, para muitas pessoas, quando as pessoas olham, fala, não tem sentido. Até o emprego, tem algumas pessoas que olham e falam, Samira, não tem sentido você ser paga para fazer isso. Eu falo, gente, é a graça de Deus sobre a minha vida. Vocês não estão entendendo, é a graça de Deus. Eu sou paga para brincar. É a graça de Deus sobre a minha vida. Eu brinco com adultos, cuido de professores. E é isso. Tem as responsabilidades? Tem. Mas eu sei onde eu quero chegar. E tem mais mistério nesse emprego, mas eu não vou falar hoje. A gente tem que ter cuidado com quem está caminhando do nosso lado, justamente pelas comparações. E as comparações, ela vai de um lado para o outro. Então, as pessoas que estão caminhando do meu lado, o meu ambiente, eles vão determinar. O que eles vão determinar? Eles vão determinar se eu vou chegar no meu destino, se eu vou cumprir com o meu propósito ou se eu vou fracassar. Porque se eu estou do lado de uma pessoa que começa a olhar e falar, Samira, mas isso que você está fazendo, você não quer? Pede as contas desse serviço, vai trabalhar na sua área, ou então, para de estudar isso, por que você está estudando isso? Você nem gosta, você nem quer dar aula, o que você está fazendo no meio do professor? Eu não sei, gente. Deus sabe. E é um processo. Então, sai. Quantas pessoas não falaram para mim, não, Samira, para. Eu falava, não vou parar. Mas por quê? Eu falava, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Foi difícil, gente. Tem dia que dá vontade de desistir mesmo, mas eu sei onde eu quero chegar. E a gente tem que parar hoje com esse negócio de comparação. Outra coisa que rouba muito, são coisas que realmente têm roubado o nosso destino, tem roubado aquilo que Deus colocou no nosso coração, é a comparação, a murmuração e a reclamação e o orgulho. Essas 4 coisas estão te tirando completamente do caminho para cumprir o seu chamado. Sabe por quê? No nosso caminho, a gente não foi feito para caminhar sozinho. A gente precisa de pessoas ao nosso lado. A gente precisa de pessoas que vão nos levar para mais perto de Deus, que vão nos levar para mais perto do nosso chamado, que não vão deixar a gente se desviar. Que, quando a gente quiser desistir, vai pegar e vai falar, não, já acabou a crise? Lava o rosto, chorou o que tinha para chorar? Lava o rosto e levanta e bola para frente. Vamos, você não consegue, vamos, que eu vou te levar junto. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa, ela está chegando lá no destino dela. Falta só mais meio passinho. E ela olha para trás, e muitas pessoas serviram de degrau para ela poder chegar até lá. E aí, sabe o que ela faz? Nem um obrigado,
Sabe o que mais acontece? Às vezes, seu líder, ou seus pais, ou, enfim, alguém que está caminhando do seu lado, pega e vai te corrigir. Porque quando a gente sai do nosso caminho, a gente precisa ser corrigido. Muitas vezes a gente precisa ser corrigido para a gente voltar para o prumo. Porque senão ia ser fácil demais. E aí a gente tem que voltar para o prumo. E aí aquela pessoa está sendo usada por Deus para colocar a gente de volta no prumo e a gente não aceita. E aí, ao invés da gente estar vivendo a nossa história, sabe o que a gente está fazendo? Está com birra, porque a gente não está aceitando a correção. Está com birra, ai, meu discipulador brigou comigo. Ué, mas por que ele brigou? Falou que se eu continuar sem dar o dízimo, eu não vou prosperar, que não adianta, eu posso não comprar nada na vida, mas se eu não der o dízimo, sempre o devorador. Onde já se viu? Quem é ele para falar isso para mim? E aí fica lá, ao invés de viver a história que você tem para viver, que é maravilhosa, fica lá com birra de uma coisa que está sendo usada para te colocar e para te levar, mas está lá, o discipulador pegando para a mão e correndo, e a pessoa está lá assim, né? Sai, não quero, eu sei ir sozinha, me deixa. Eu sei para onde eu estou indo. E aí o discipulador fala, o que foi que aconteceu? Não quero mais essa igreja não serve para mim. E o que aconteceu? Não me cabe aí. Não te cabe por quê? A pessoa estava te levando, você tem que aprender a identificar. Quando as pessoas estão te levando para mais perto do seu chamado, para mais perto de Deus, quando elas estão te afastando. Todo mundo aqui é maduro. A gente precisa entender isso. Se a gente não entender isso, gente, é o mínimo. Vamos combinar que é o mínimo. É o mínimo. É eu entender quando uma pessoa está do meu lado, ela está comigo. Que a pessoa está pagando preço ali comigo em oração. A pessoa está lá acreditando em mim até quando eu não acredito. E aí eu estou lá, de birra, não vou mais nessa igreja. Que, não me cabe lá. Não te cabe por quê? Porque eu não gostei. Porque a Samira falou uma coisa lá em cima e alguém contou para ela o que eu estou vivendo. Não. Eu subo aqui para falar aquilo que Deus já tratou na minha vida. Mas cabe também que, quando a gente está aqui para falar aquilo que Deus tratou na nossa vida, é porque vai servir para alguém. Porque Deus nunca vai te levar para um lugar e nunca vai fazer nada na sua vida para você chegar lá sozinho. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Até as lutas que você passa têm um propósito. Sabe por quê? Porque eu passei uma luta. E aí chega a Bruna para mim e fala, Samira, eu estou passando essa luta. Eu falo, Bruna, passei pela mesma luta. Foi assim, assim, assim. Gente, eu estou acelerando o processo dela. Se eu chego para ela e falo, Bruna, está acontecendo isso, isso, isso. E a Bruna fala, Samira, se você fizer assim, 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 vai dar certo. Eu falo, poxa, que bacana. Está acelerando o meu processo, está me dando mais tempo para eu viver ali a minha história. E aí você pega e fala assim, mas a pessoa não é isso, Samira, ela está com inveja, ela não quer enxergar. Sabe por quê que você fica com esse sentimento? Porque você fica se vitimizando. E aí, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque você não é uma coitada, você não é fruto do meio. Porque hoje, se você está no meio, é porque você quer estar no meio. Porque ninguém mais aqui tem idade para ser obrigado a ficar fazendo as coisas. Então, se você não vem na igreja, é porque você não quer vir na igreja. Se você prefere estar num bar, é porque você decidiu estar num bar. Então, você não é vítima. Se você está na balada, está na internet, mostrando os peitos, você decidiu isso. Não é ninguém que está te obrigando. Ninguém está te pegando pela mão e está falando, botando uma arma na sua cabeça, falando, vai, agora, senta aí, vira, vira, vira. Se não virar, eu atiro. Não, você está lá enchendo a cara porque quer. Está fazendo o que está fazendo porque quer. Então, você não é vítima. Você não sabe. Porque coitada de mim, você não sabe, Samira. Porque se você entendesse o que está acontecendo, aí a gente pergunta, né? Mas o que está acontecendo? Não, é porque eu fui na casa de um amigo meu
E acabei indo para a cama com ele. Eu falei, te obrigaram aí? Não. Você voltou lá depois de novo? Voltei. E o que aconteceu? Pequei de novo. Tá, você está indo por quê? Porque está buscando sarna para se coçar. Ai, mas você não está entendendo, porque eu tenho feridas, tem ferida na alma. Bota seu joelho na presença de Deus e vai lá pedir para Deus te curar, para sarar essa ferida na alma. Além disso, também tem pessoas que são capacitadas por Deus para também te ajudar a curar essas feridas na alma. Então, para de se vitimizar. Uma palavra, uma vez, que falaram... Eu me vitimizava o tempo todo. Tudo eu tinha dó de mim. Tudo eu não podia fazer porque eu casei cedo, porque eu tive filho cedo, e tudo era a minha desculpa da vida. Era essa. Porque eu estou me dedicando aos meus filhos. E aí, um dia, uma pessoa chegou para mim, ela não está mais hoje na igreja, inclusive, ele até pregou sobre isso. E ele me pediu uma coisa. E eu peguei e falei, não consigo fazer. Não consigo, porque eu não tenho capacidade, porque eu não terminei meus estudos, porque... Eu falo, não terminou porque não quis. Mas agora eu estou pedindo, eu quero que você faça, e vai fazer. Porque amanhã eu quero isso aqui pronto. E aí eu peguei e falei, não, mas você não está entendendo. E aí eu lembro até hoje. E isso mudou a minha história. Ele pegou e virou para mim e falou, até quando suas desculpas vão ser maiores que suas ações? E aí eu fui para casa revoltada. Falei, não é desculpa, não está me entendendo, não entende o que aconteceu. Quem vê, pensa, não conhece minha história. Não tem como eu fazer nada. Mas daí a gente vai lá, vai orar, né? Apesar de toda aquela revolta no coração, para nunca mais eu voltar nessa igreja. Esse povo. E aí Deus pegou e falou comigo. Falou, então, filha, por que você não está fazendo? É porque eu não tenho condições. E aí, Deus, ele devolve, né? Por um acaso te faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que você me pediu que eu nunca te dei? E aí? E aí, a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Porque não adianta a gente ficar vindo aqui todo culto, ficar sentado esquentando cadeira, ficar ouvindo a palavra de Deus e não mudar. Não adianta eu ficar 30 dias em jejum direto, só na água, ficar 10 horas por dia em oração e não decidir mudar. Ai, mas Deus pode fazer. Vai. Deus vai fazer quando você estiver trabalhando, não quando você estiver deitado em berço esplêndido. Quando você estiver trabalhando, Deus vai fazer. Só que enquanto você não decidir mudar, não vai acontecer. Ai, mas dói demais. Dói demais, porque Deus ele dá um chacoalhão na gente e dói. Não é fácil. Sair da nossa zona de conforto não é fácil. Quando alguém te pega e te tira da sua cadeira, da sua poltrona, da sua zoninha de conforto, e te dá um desafio, e você tem que fazer, não é fácil. E Deus, ele sempre nos desafia. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro a acreditar em nós. Ai, mas ninguém acredita. Mas Deus acredita. Você não sabe quem você é em Deus? Então está na hora de você descobrir quem você é em Deus. De descobrir o que Deus tem te chamado para fazer. Porque o chamado que Ele tem para você não é o chamado que Ele tem para a sua amiga que está do seu lado. É o seu chamado. E ninguém vai poder cumprir para você. Ai, mas eu tenho um chamado, mas o meu chamado foi roubado. Não, essa desculpa a gente já viu na Bíblia. Esaú, ele não quis a promessa de Deus, ele desprezou as promessas de Deus para a vida dele. E aí ele abriu mão das promessas. O que aconteceu? Tinha alguém do lado dele que estava lá e bem pegou essas promessas, mas não foi roubado, foi dado. Quem não conhece a história de Esaú também vai lá ler, super interessante. Não seja Esaú, porque você tem desprezado aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque você às vezes se acha incapaz, porque você tem todas as desculpas do mundo, ok,
Mas hoje é o dia do ponto final. É o dia da gente parar. Acabou. Não vamos mais nos vitimizar. Ministério de Louvor, Pan, sei a... as meninas podem subir. Faz a capela, que daqui a pouco os homens sobem. Tá, então pode subir. Aí a gente fica falando, ai, mas eu isso, mas eu aquilo. Ai, Samira, mas na Bíblia só tem falando de homens que deram certo, de homens que romperam, de homens... Gente, quem aqui conhece a história de Débora? Naquela época, pensa, naquela época, Débora, ela liderou todo um exército de 10 mil homens na guerra. Meu, e você está aí achando que você está quebrando paradigmas. Pensa, quem conhece a história de Priscila na Bíblia? Sabia que ia diminuir. Sabe quem foi Priscila? Priscila foi aquela que se arriscou, que se colocou lá na frente do povo no lugar de Paulo. Paulo. Sabe quem foi Priscila? Priscila, ela conhecia tanto a palavra de Deus que ela ensinou Apolo, que era um dos homens mais cultos daquela época. Priscila foi a primeira mulher a entrar na lista, a ser mencionada na lista de saudação em Romanos 16. Se você for lá ler, você vai ver que está o nomezinho de Priscila lá, foi a primeira mulher. E vocês aqui, todo mundo achando, mas eu vou ter que ser pioneira. Não, não tem nada que não tenha na Bíblia. A gente tinha uma costureira, a gente tinha uma vendedora, tem várias empreendedoras na Bíblia, e você está aí com medo. Você está aí com medo. Sabe por que você tem medo? Você tem medo porque você não sabe qual é o seu destino. Ou porque você sabe e está se escondendo atrás de desculpas. Se você sabe qual é o seu chamado, é hora de você se levantar e se posicionar e dar um basta nessa vitimização toda. Dá um basta nisso. Porque Deus nunca deixou faltar nada. Ah, mas Samira, eu cresci num meio onde foi lançada palavra de maldição sobre a minha vida, porque meus pais, eu fui criada pelos tios, pelos pais, todo mundo falou que eu não ia vingar na vida, que eu não ia ser nada. Pode contar. E que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir. E isso... Quem tem mais poder? As palavras de homens ou a palavra de Deus? O que tem mais poder na sua vida hoje? O que você vai decidir hoje que tem mais poder na sua vida? E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. As palavras que nos ferem e que nos tiram do nosso caminho, que nos tiram do nosso propósito, não é daquele desconhecido que a gente tropeça na rua. Não, são daqueles que estão do nosso lado, caminhando do nosso lado. Muitas vezes os nossos irmãos, nossos pais, nossos discipuladores, nossos líderes, a gente também erra. Mas Deus está aqui para mudar a sua história, mas você tem que querer. Ai, mas a maldição, eu decreto agora, toda maldição quebrada, não existe maldição. Sabe por quê? Porque Deus lançou uma palavra de bênção sobre a sua vida. E a palavra do Senhor é a palavra que vale dentro de nós. A palavra do Senhor é o nosso norte, não é a palavra de fulano. Ai, mas não, chega. É hora da gente dar um basta na nossa vida. É hora da gente pegar e falar, Deus, eu não quero mais viver me escondendo atrás dos meus medos. Não quero mais ficar vivendo atrás de tanta incerteza. Chega! Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia de você pegar e falar assim, eu decido mudar essa página da minha vida. Eu decido, a partir de hoje, saber de quem que é a voz que eu estou ouvindo. E eu não aceito ouvir outra voz que não seja a voz de Deus. Porque a gente sabe aquilo que Deus tem pra gente. A gente tem dentro do nosso coração. A gente sabe, muitas vezes a gente não entende o caminho que a gente está trilhando para chegar. Mas você pode olhar que você sabe, que você levantou a cabeça, Deus está te colocando rumo ao seu objetivo. Eu peguei a bússola para brincar e eu fiquei brincando com a bússola. E eu tentei rodar ela, quase quebrei ela. Mas não tem jeito, gente. Eu posso mudar o negocinho que fala que é o norte de lugar. Ela não aponta para o negócio, ela vai apontar para o norte. E o nosso norte tem que ser Deus.
O nosso norte tem que ser a palavra de Deus. Quando você estiver com medo, quando tiver qualquer sentimento na sua vida, que você sabe que não vem de Deus, que está te tirando do seu foco, coloca seu joelho no chão. Busca pessoas que vão orar com você, que vão estar com você, para te colocar de novo. Mesmo que seja uma correção, aceita a correção de Deus. Muitas vezes a gente não quer aceitar a correção, porque correção dói. E a gente não quer aceitar a correção de Deus. Mas a correção de Deus é necessária. A correção é necessária para a gente não cair naquele erro de novo. Por isso que ela é necessária. Se você nunca tivesse se cortado com a faca, você nunca ia tomar cuidado com a faca. Mas mesmo assim, todo mundo aqui cresceu ouvindo: não corre com a faca! Cuidado com essa faca! Mas todo mundo já fez pelo menos um cortinho na unha. E aí você sabe que dói. E aí quando você pega a faca de novo, você toma cuidado com a faca. Então aceita a correção de Deus na sua vida. Quero convidar vocês a abaixar a cabeça nesse momento. Começa a falar para Deus tudo aquilo que está no seu coração. É hora de você tirar todo o entulho que tem dentro da sua vida. Tudo aquilo que entulhou até hoje o chamado de Deus na sua vida. Tudo aquilo que te cegou. É hora de você pegar e colocar de forma bem simples. Coloca diante de Deus. Fala para Deus. Fala para Deus. Se você decide hoje tomar uma decisão, se você decide de verdade, não é pela força, não é porque todo mundo vai fazer. Eu quero que todo mundo fique de olho fechado, mas se você decide hoje ter um concerto com Deus e deixar de lado as suas desculpas e começar a viver a história de Deus na sua vida, o novo caminho que Ele tem escrito para você, eu convido você a ficar de pé. Mas não é para você ficar de pé só porque está todo mundo ficando. É para você ficar porque você decidiu dar um basta hoje. Decidiu hoje seguir rumo àquilo que Deus está colocando no seu coração. Sei que estás no controle. Eu sei que estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Eu sei que estás no controle. 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 Deus querido, eu declaro agora, Senhor, uma unção, ó Pai, especial sobre a vida de cada uma aqui, ó Senhor. Senhor amado, cada uma aqui, ó Deus, que a Tua palavra está falando, ó Pai. Eu declaro agora que a vida delas não será mais a mesma, ó Deus amado, porque a partir de hoje, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que é lançada contra a vida de cada uma de nós, que não é a Tua palavra, terá efeito, ó Deus amado. E nós teremos, a partir de hoje, nós teremos claro em nossa vida a nossa direção, ó Pai amado. Nós saberemos, ó Senhor, qual que é o nosso objetivo, e nós caminharemos, ó Senhor, rumo ao nosso objetivo, ó Deus amado. Eu declaro, ó Senhor amado, em nome de Jesus, uma unção especial sobre a vida de cada uma aqui, uma nova história sendo reescrita, porque Tu és um Deus de milagres e não interessa o que os homens têm falado a respeito de nós. A Tua palavra é maior, a Tua palavra é quem nos dá a direção, é quem nos mostra quem nós somos. E eu declaro agora, em nome de Jesus, uma mudança, uma unção especial sobre a vida da igreja, porque nós não aceitamos mais viver no nosso comodismo, nós não aceitamos mais viver cegas pelo mundo, nós não aceitamos mais caminhar para caminhos
caminhos de morte para caminhos Deus de perdição. milagres, E eu Deus de declaro agora promessas, um caminho novo no tempo sobre deserto, essa igreja. luz na Eu declaro, Deus, um escuridão, tempo de meu avivamento, ó Deus, Senhor, esse que é nós quem nunca tu vivemos, ó Pai és. amado. Porque a Esse partir é de hoje, ó quem Senhor, nós tu tomaremos uma és. decisão dentro de Esse nós, ó é Pai quem amado. tu E nós, ó Deus, és. vamos te buscar, ó Esse Pai. é quem E a tu tua palavra em nós, ó és. Deus querido, Esse é é a quem tua tu palavra dentro do nosso és. coração, ó Esse Senhor, é que quem será o tu nosso norte, ó Pai és. amado. É a Esse tua é palavra, ó quem Senhor, tu que dita quem és. somos. É a Esse tua é palavra, ó quem tu Senhor, que nos dá és. direção Esse é para quem caminharmos, ó tu Pai. É a tua palavra, Deus Esse é amado, quem tu que vai mudar as nossas és. vidas, para que nós Esse é possamos quem fazer a tu diferença na nossa és. geração. Esse Deus, é quem tu é o teu chamado em nós, ó Pai amado, Esse que é vai nos quem levar, ó tu Senhor, és. para fora das portas da igreja e com o nosso testemunho, ó Senhor, ganhar milhares, ó Pai amado, porque nós não aceitamos, ó Senhor, nós não aceitamos mais ficarmos da mesma maneira, nós não aceitamos mais, ó Senhor, conhecer o Deus da verdade, ó Senhor, e viver num mundo de mentiras, sem contar para o mundo, ó Senhor amado, sem mostrar para o mundo, ó Senhor, que nós conhecemos um Deus de paz, um Deus de amor, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu declaro, ó Senhor, que todas, ó Senhor, a partir de hoje, terão experiências contigo, ó Senhor, experiências sobrenaturais, ó Senhor, cada uma ao teu nível, ó Senhor, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, ó Pai amado, porque eu sei, ó Senhor amado, que aquilo que o Senhor prometeu para cada uma, ó Senhor amado, começar a fazer sentido, ó Senhor, vai começar a fazer sentido, ó Pai, porque muitas vão ter sonhos, ó Pai, muitas vão começar a ouvir, ó Deus amado, a tua voz, ó Pai. Eu declaro agora todos os ouvidos, ó Senhor, destapados, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, um novo tempo, ó Pai. Todas podem ficar em Esse pé. é quem tu és. Amém? Bom, eu acho que era isso que eu tinha no meu coração e eu tenho certeza, gente, eu tenho convicção de que todas aqui vão viver um novo tempo de Deus na vida de vocês. Eu não sei, eu tinha dentro do meu coração que essa palavra ela não era para muitas pessoas, mas algumas pessoas, Deus, Ele me usou para falar com algumas pessoas específicas. Pode ser que você ainda não está entendendo, mas eu tenho convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. Pode ser essa noite, pode ser a próxima, mas Deus vai fazer alguma coisa. Mas Ele não vai mais deixar você caminhar no escuro. Ele não vai mais deixar você caminhar do jeito que você está caminhando. Então saiba que você não está sozinha, você tem pessoas para ajudar você. Nessa igreja tem pastores, pastoras, tem discipuladores que estão aqui para te ajudar a sonhar com você. Você pode contar com a gente, amém?